Bem-vindos de volta. Agora que a gente já criou nossa macro através do gravador, que a gente ajustou essa macro e fez ela ficar infinitamente menor do que a gravada pelo gravador de macros, nós vamos criar a nossa própria macro. Nesse caso, vamos Alt F11. Eu já apaguei aquela macro criada anteriormente, certo? Ela não vai servir para o nosso propósito. Nosso propósito agora vai ser calcular o ICMS de 18% de todas essas notas aqui, num total de 40 notas. Então nós vamos calcular esse ICMS dessas notas através da macro, sem a gravação. A gente vai fazer isso diretamente no nosso código. Mas antes de criar o nosso código, eu quero só deixar claro aqui que a gente não vai esgotar o assunto do VBA. A gente vai tratar somente daquilo que a gente vai utilizar. As explicações só serão feitas em relação ao que efetivamente nós utilizarmos, ok? Então vamos iniciar aqui a nossa macro. Toda macro ela vai começar com sub e ela vai terminar com end sub, que é criado automaticamente. No nome da macro você não vai poder começar com 0 ou com nenhum número, e ela não pode ter espaços entre o seu nome. Então nesse caso nós vamos colocar aqui cálculo ICMS, vai ser a nossa macro. E aí tanto faz a gente colocar, abrir e fechar parênteses ou não, ele vai criar automaticamente. Além da macro, a gente poderia ter criado aqui uma function. E essa function teria um nome qualquer também, que ela teria um end function aqui, mas nesse caso a gente não vai criar essa function. É só para que vocês percebam que existem outras coisas aqui. Além disso, no nosso início aqui do nosso código, a gente vai colocar um código chamado application.screenUpdate. Vai dizer que ela é false. Por quê? Quando você faz uma macro, tanto digitando quanto pelo gravador, e essa macro, por exemplo, ela possui uma infinidade de linhas, ou ela seleciona diversas planilhas, você acaba vendo o que a macro está fazendo. Por exemplo, ela ia selecionar aqui, calcular o ICMS, ela vinha para cá, para cá, para cá, e aí você via o andar dessa macro. Apesar de parecer bonito, de você ver como é que ela funciona, isso acaba deixando ela muito lenta. Então a gente, por padrão, vai adotar aqui por desabilitar essa atualização. Então a gente só vai ver o final quando ela finalizar mesmo a macro. Já vai ter todas as informações. A gente não vai ver ela clicando em uma planilha fazendo a manipulação dos dados. A gente vai colocar aqui application.screenUpdate igual a false. Nesse caso, ela simplesmente não vai aparecer a sua execução. Adicionalmente, como a gente viu no código anterior, se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui range F6.value, então o valor dessa célula aqui, F6, certo? Vou dizer que é feito, só para que a gente tenha essa informação. Então, se nós virmos aqui em F6 e fazer aqui Alt F8, cálculo, ele veio feito. Porém, se eu tiver aqui em resumo e fazer Alt F8, ele vai vir feito. Mas nem sempre a gente vai fazer uma macro para que ela funcione em qualquer planilha. Por exemplo, nesse caso, essa primeira sheet nós temos 4 colunas, nessa segunda nós temos 3. E muito provavelmente, se a gente for calcular o ICMS aqui e esse código ser replicado para planilha resumo, isso vai trazer um problema para a gente, porque ele simplesmente não vai ter o que calcular e vai provavelmente sobrepor muitas das informações da nossa planilha. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou salvar esse arquivo aqui
Na realidade, eu vou copiar essa informação aqui, só para não atrapalhar muito. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que nessa planilha, na coluna F, eu vou apagar todas as informações da coluna F nessa planilha. Notas. Então, eu vou chegar aqui, range F, dois pontos F. Aqui nesse caso eu seleciono toda a coluna, ponto, clear, contents, ou seja, ele vai apagar todo o conteúdo dessa coluna. E quando eu executar essa macro na sheet notas, ele simplesmente apagou. Qual é a diferença do clear contents para o clear? Se eu deixasse somente assim, ele ia apagar também essa cor verde que está nessa célula. Mas o contents, ele só apaga as informações que estão nas células. A cor, formatação, essas coisas ele mantém. Mas se eu executar aqui e essa informação for importante nessa planilha resumo, e eu executar essa macro também aqui, ele simplesmente vai apagar. Observe que o clear, ele apagou a formatação. Então, assim, isso é um problema. Por quê? Porque nessa planilha eu não queria que ele fizesse isso. E ainda é um problema maior. Por quê? Porque quando você executa isso através de macro, você não consegue voltar. Então, assim, o ideal é que toda vez que você for executar uma macro nova, que você acabou de fazer, você salve seu arquivo antes, porque se acontecer alguma tragédia aqui no meio do caminho, você tem como voltar essa informação, fechando o arquivo sem salvar e abrindo ele novamente. Então, por padrão, salva, executa, deu tudo certo, vida que segue, não deu tudo certo, fecha, não salva e coloca a informação de novo lá da forma correta, ok? Mas como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu identifico em que planilha que eu quero executar essa macro? Então, a gente vem aqui novamente, e antes dessa opção aqui de limpeza, eu vou colocar o contents aqui novamente, nós vamos fazer o seguinte código. Nós vamos colocar aqui this workbook, ou seja, este papel de trabalho aqui, certo? Esse livro de trabalho que é o arquivo por completo, certo? Ponto worksheets. Você vê que o VBA ele já vai lhe dando algumas opções, né? Então, neste livro de trabalho, nesta worksheet, né? Então, aqui, para o nome da worksheet, a gente coloca sempre entre aspas duplas, notas, fecha os parênteses aqui, ponto activate. O que é que esse código vai fazer? Vou colocar um apóstrofo aqui para comentar essa informação de baixo. Ele simplesmente vai ativar essa sheet aqui. Então, antes de executar o meu código, ele pode estar em qualquer planilha aqui. Eu vou criar outras aqui. Por exemplo, ele está nessa planilha 3 agora aqui. Quando eu executar esse código aqui, ele volta para notas, porque ele antes de executar tudo, ele seleciona essa planilha. Então, você pode observar que aqui agora está em resumo. Eu dou um Alt F8 e executar ela aqui. Ele voltou para notas. Por quê? Porque eu estou ativando essa planilha antes. Então, se eu colocar aqui novamente, que é na coluna F, eu vou apagar as informações. Alt F8. Executar. Ele executou e limpou. E agora, se eu colocar as informações aqui em resumo, Alt F8. Executar, ele voltou para notas e ele apagou somente em notas. Em resumo, a informação ainda está aqui. Então, assim, qual é o aprendizado disso aqui? É que toda vez que a gente vai fazer alguma manipulação em qualquer planilha, regra geral, por padrão, o melhor prática, o nome que você adotar aí, sempre selecione a planilha antes. Se você não fizer isso, em algum momento vai acontecer alguma tragédia, e essa é apenas uma das formas de selecionar a planilha. Eu não vou abordar as demais, a gente vai padronizar
sempre dessa forma. Selecionou a planilha, vai ser sempre thisworkbook.worksheets, o nome da sheet, .activate. Fez isso, ele vai selecionar tudo. E aí agora a gente vai só tratar um pouquinho aqui sobre o método range. O que é que o método range faz? Ele tem diversas funções aqui. Nesse caso, a gente pode chegar aqui e pedir para ele selecionar uma célula, A3. .select. Quando você executa isso aqui, você vê que ele está selecionado aqui. Ele vai ser nessa planilha aqui na realidade, Alt F8. Você vê que ele está selecionado com a célula F6 e se você executar ele vai selecionar a célula A3 aqui. Em notas. Porque notas é aquela planilha que está ativa no momento dessa execução. Então ele tem essa opção de selecionar. Ele tem a opção de copiar. Ele tem a opção de deletar. Então, à medida que você for utilizando, você vai ver que tem diversas opções aqui para que você faça uso. E ela tem a opção aqui da questão da atribuição. Por exemplo, value. Você pode aqui colocar o range tanto dessa forma aqui. E dessa forma você pode atribuir com o símbolo de igual alguma informação para essa célula. Eu posso dizer aqui que alterado. Vou colocar aqui alterado nessa célula. Então assim, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo que nessa célula A3, o valor dela vai passar a ser alterado. Ok? Então, enquanto a gente está vendo aqui nota fiscal, se eu executar aqui, ele foi para alterado. Nesse caso, como você pode ver, ele não volta. Então, a gente vai digitar novamente nota fiscal. E a gente pode também, de certa forma, tratar isso aqui como uma variável. Posso dizer aqui que nome é igual a range A3.value. Então, essa variável, que é uma informação aqui do sistema, o sistema vai gravar na memória que nome vai ser igual ao valor de A3. Então, nome é igual ao valor de A3. Então, nome vai passar a ser nota fiscal. E aí, se eu quiser colocar essa informação de nome em uma outra célula, por exemplo, F3, eu vou fazer da mesma forma aqui. Eu vou copiar isso aqui, range F3. Aqui independe se for maiúscula ou minúscula, mas é bom sempre padronizar. Vai ser igual a nome. Ou seja, quando inicia a macro, o nome ainda não tem informação nenhuma. Aí nome, a partir dessa linha, vai ter informação do valor da célula 3 e depois a célula F3 vai receber esse valor de nome. Nós vamos dar um executar aqui e você vai observar que F3 agora tem o valor de nome. Agora, quando a gente trata do range com o select, se você executar essa célula que está selecionada aqui, como eu falei em vídeos anteriores, ela é a célula ativa, certo? Então eu posso utilizar essa célula com o comando ActiveCell. Vamos ver aqui como é que a gente vai selecionar. Eu posso chegar aqui agora e dizer que ActiveCell.value vai ser 50. Ou seja, quem é ActiveCell? Range F3, que é a célula selecionada. Se eu executar aqui, F3 é 50. F4 nesse caso aqui vai ser 150. E aí a gente vai selecionar e fazer essa relação. Dessa forma, o que é que a gente consegue fazer com o range aqui para o nosso cálculo de ICMS? Qual é o cálculo de ICMS? É o valor vezes a alíquota de 18%. É um cálculo simples aqui. O que é que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue apagar essa informação
e dizer que o valor da célula inicial aqui, D4, né, que é o primeiro valor de CMS, vamos aqui que o valor de D4 vai ser igual, né, ele vai receber através do símbolo aqui de atribuição o igual, o valor de C4 vezes 18%, certo? Ou 0,18, porque ele não vai aceitar ali os 18%. Se você digitar números aqui, ele é sempre com ponto, certo? E se for texto, ele vai ter sempre entre aspas duplas. Então assim, o que é que ele vai fazer? O valor de D4 vai ser C4 vezes 18%. Então 1.500 aqui vezes 18 vai dar 270. E ele vai colocar essa informação onde? Em D4. E aí você vai executar isso aqui. E você vai ver que ele jogou o valor do CMS nessa célula aqui. Então você está trabalhando com o range para atribuir valores a células através de uma outra célula nesse caso. E aí, como é que a gente faria para fazer isso aqui para todos, né? A gente pode simplesmente chegar aqui, copiar um por um e fazer essa mudança aqui. Nesse caso, vai ser 5, 6, 7, 8, 9. Aqui também você precisa alterar. 5, 6, 7, 8, 9. O que é que vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai preencher até a linha 9 aqui. Então a gente vem aqui, Alt F8, executa esse código e você vai ver que ele está informando essa informação do ICMS linha a linha. Porém, olha como é que esse código está, certo? É impraticável se, por exemplo, você tivesse 200.000 linhas aqui, você colocar um código com 200.000 linhas para cada célula você dizer o valor dela. Até porque o VBA ele não iria aceitar, ele iria dizer que o código era grande demais, você ia ter que quebrar isso em várias macros e chamar uma a uma para fazer essa informação, que ficaria inviável. Para isso, existe uma forma de ser realizada através de loop, né, do inglês laço. Você pode observar que o VBA ele já identificou o que é loop, certo? Que seria um laço de repetição. O que é que esse laço de repetição faz? Ele basicamente, você teria uma linha só de código aqui. E aqui você teria o início do loop. Eu vou dizer aqui como início, porque a gente não fez ainda. E aqui o fim. E através de uma condição que você colocar nesse início, ele vai executar esse código para D4. Vai chegar aqui, volta para a condição. Se a condição ainda for verdadeira, ele vai para D5. Volta. E até que a condição não seja mais verdadeira, ele vai executar todas as linhas. E você vai ter uma linha só de código fazendo esse cálculo. Nesse caso, você rodaria todo o arquivo aqui, linha a linha, informando, dando essas informações através de um laço de repetição, uma coisa simples aqui que faria isso de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais rápida e com o mínimo de linhas possível aqui dentro do seu código. Mas isso a gente vai ver em um outro momento. Nesse momento a gente queria mostrar inicialmente essa questão da atualização de tela, a questão da seleção da planilha antes e mostrar mais ou menos como é que funcionava o range. No próximo vídeo a gente dá continuidade e a gente vai vendo outras coisas, inclusive como é que a gente identifica qual é a última linha preenchida dessa planilha para que a gente não caia naquela coisa ruim de ter que ficar entrando no código toda hora para dizer a célula final agora é a C100
e daqui a 2 meses aquela célula C100 já virou uma célula C500 e você tem que ficar alterando. Então você tem como fazer um código que identifica automaticamente qual é essa linha, ele vai sempre se ajustar ao tamanho do arquivo sem a necessidade de você voltar no código para ficar dando manutenção. Por enquanto esse vídeo é só isso, no próximo a gente se vê novamente. Se gostou, curta, compartilhe, siga nosso canal e até lá. Tchau!